Olá, meus queridos, mais uma vez aqui. Eu sou o Dr. Fabrício Santana em mais uma aula, juntamente com você, e nós estaremos aqui falando a respeito do valor da escuta terapêutica. A escuta, ela é essencial para as nossas vidas, ela é essencial para o nosso dia a dia. E estamos vivendo em uma era em que o narcisismo ele é muito grande. E estamos vivendo em uma era que as pessoas estão muito preocupadas com a sua autoimagem, estão preocupadas com a sua selfie e estão perdendo aquele valor da escuta. Estão perdendo aquele valor de ouvir, aquele tempo de ouvir o outro, aquele tempo de ficar prestando atenção naquilo que realmente vai ouvir. E nós estamos agora falando nesse módulo, que é um módulo interessantíssimo da nossa apostila, e nós vamos estar falando a respeito do valor da escuta terapêutica. Pois bem, o que é escutar e o que é ouvir? Quando você está em uma festa, por exemplo, qualquer que seja a festa, você é convidado para estar naquela festa e você está participando da festa, e você ali naquela festa, você está com seus amigos, com pessoas que, ainda que você não conheça, mas vai naquele instante começar a travar uma amizade, um conhecimento com alguém. Pois bem, você, na verdade, ouve muita coisa. Nós ouvimos música na festa, nós ouvimos burbúrio de pessoas, e principalmente quando é uma festa de criança, ouvimos muita gritaria das crianças, mas nós escutamos aquilo que é essencial e que é importante para nós. O que eu quero dizer com isso? Existe uma diferença de ouvir e de escutar. O ouvir, ele é natural. O ouvir, ele é do nosso cotidiano, ele é natural. E o escutar, ele é cognitivo. O escutar, ele é necessário para as nossas vidas quando nós queremos prestar atenção em alguma coisa que a nós é importante quando estamos numa festa. E aí, quando se trata de terapia, de terapeuta que nós somos, e você está estudando para isso, as pesquisas, vamos lá na nossa apostila, as pesquisas feitas apontam a necessidade do desenvolvimento do desenvolvimento contemporâneo, interpessoal, por parte dos profissionais de saúde. E foi feita uma pesquisa, e essa pesquisa deu a entender nos nossos cotidianos, na nossa vida, que as pessoas, elas têm a necessidade, eu vou repetir, elas têm a necessidade de serem ouvidas. Houve uma pesquisa que foi feita, e essa pesquisa que foi feita quando no leito de dor, em alguns hospitais, e essa pesquisa foi feita na Europa. Quando essa pesquisa foi divulgada, começou a entender-se a necessidade, foi feita com um grupo de enfermeiros, começou-se a ver a necessidade desses enfermeiros trabalharem a escuta terapêutica. Por quê? Porque eles não estavam ali apenas para cuidar das feridas, para cuidar da fase terminal do paciente que ali estava, ou cliente que ali estava. Mas agora começaram também a prestar atenção nisto, de que
existia a necessidade de cada pessoa exercitar, cada pessoa que trabalha no setor de saúde, exercitar o valor da escuta. E esse valor da escuta que eles tinham, que essa pesquisa apontou, que viu-se na necessidade, ela não fazia efeito apenas para o paciente que estava em estado terminal. Ela também fazia efeito interessantíssimo na vida dos seus amigos que iam visitar, dos parentes que iam visitar aquele doente, aquela pessoa que estava enferma. E também um outro lado desta pesquisa que foi apontado é que aqueles profissionais, aquelas profissionais que estavam trabalhando ali junto às pessoas que estavam em estado terminal, eles começaram a perceber que a escuta também estava fazendo um efeito muito bom e um efeito grandioso na vida do profissional que estava de enfermagem, que estava sendo apontado ali como um dos principais fatores da pesquisa, que era aquela pessoa que ia fazer com que o enfermo se elevasse ali no aspecto de ouvir e melhorasse da sua enfermidade. Pois bem, só que a pesquisa também apontou que cada profissional da enfermagem que estava praticando a escuta, quando ele saía do seu plantão de trabalho, ele não saía apenas exausto de ter passado por mais um plantão, de ter passado por uma série de pessoas com problemas de saúde, algumas pessoas até, inclusive a maioria dessas pessoas, desses profissionais, trabalhavam em CTI e UTIs, e essas pessoas passaram quando chegarem em suas casas, esses profissionais, esses enfermeiros e enfermeiras, passaram a se sentirem mais leves, porque estavam praticando a escuta terapêutica. Não era então, até então, não era o que eles sempre praticavam. Pois bem, essas pesquisas começaram a apontar que aquelas pessoas que estavam doentes, aquelas pessoas que estavam enfermas, elas começaram a ter uma qualidade de vida melhor. Agora, a escuta, ela é essencial para as nossas vidas. O que é escutar? Escutar é ter o ouvido atento para aquela pessoa, para a necessidade daquela pessoa que você está atendendo. E existem alguns tipos de escuta. Vamos lá na nossa apostila. A escuta ativa. A escuta ativa é uma técnica de comunicação que consiste em escutar atentamente o que o outro está dizendo, ao invés de ouvir passivamente. No caso, enquanto ouvir, remete ao processo mecânico de audição. Escutar envolve atenção plena, interpretação e participação do diálogo. O que significa isto? Quando chega uma pessoa no seu consultório, na sua sala de atendimento lá da sua igreja, da sua comunidade, ou então no seu consultório, na sua clínica, que alguém vai passar uma queixa para você, chega com uma necessidade e essa pessoa vai passar uma queixa. Então, você vai fazer aí uma avaliação, que nós chamamos de ficha de anamnese. E nós vamos explicar isso lá na frente, inclusive, módulos à frente, isso será explicado. Essa ficha de anamnese, você vai fazendo algumas perguntas para essa pessoa. Pois bem, porém, existem algumas pessoas que chegam em consultório que você não tem tempo de fazer ficha de anamnese.
tá? Exemplo, uma avó que chega no consultório, esta avó que chega no consultório é desesperada porque o seu neto estava quebrando tudo dentro da sua casa, ele não usa nenhum tipo de drogas, ele não usa bebida alcoólica, e de repente ele começou a quebrar tudo dentro de casa, destruindo a geladeira, destruindo o fogão, e ela quer desabafar, ela quer falar alguma coisa com você e você não tem tempo de fazer a ficha de anamnese. Você tem que ouvir. Você tem que ouvir atentamente essa avó, porque quando ela chega, ela necessita de alguém que dê atenção. Ela necessita de alguém que ouve a sua queixa. Mas ela não vai ela não vai ter a necessidade de ser ouvida igual ela vai ser ouvida pelo vizinho. Ela não vai querer ser ouvida igual ser ouvida pelo pai daquele neto, de repente a mãe ou pai daquela adolescente que está lá na casa dela, que ela está tomando conta. Agora, você tem que exercer a necessidade. E essa necessidade de ouvi-la, é você que tem que exercer isso. Você tem que tirar de dentro de você a escuta ativa. Você tem que se mostrar que está atento ao que aquela senhora está dizendo. Você tem que se mostrar interessado. Não é ela estar falando e de repente você não pode dizer e começar a mexer na gaveta. Mas a chave estava onde, hein? Não, não é isso. Esse é um erro que muitas das vezes alguns líderes espirituais cometem quando recebem alguém para um gabinete pastoral, para um gabinete clínico. E ele mistura, porque a convivência daquela pessoa junto com ele no almoço, no jantar, na festa da comunidade, na festa da igreja, a amizade que tem, às vezes viajam juntos. Então, acha que não é necessário dar a atenção devida e ter a escuta ativa. Então, quando essa pessoa chega e vem com uma dificuldade, o que ele chama de problema, e você não deve chamar de problema, você chama de desafio. Porque desafio é algo que você vai transpor. Desafio é algo que você vai passar por cima. O problema é algo que todas as vezes que se toca nele, faz com que ele cresça, cresça, cresça e pareça intransponível, tá? A escuta ativa faz com que aquela pessoa sinta o interesse de uma forma tão boa e que o foco seja agradável para ela, porque você vai ficar focado em ouvir aquela pessoa, e você, ao ficar focado em ouvir aquela pessoa, você vai dar a atenção que ela merece, tá? E a ideia em dar essa atenção que aquela pessoa merece é uma ideia de
dizer para ela o seguinte: olha, você é importante. O que você está falando é importante para mim. E não se esqueça que ouvir bem exige atenção e muita prática para começar o exercício. O primeiro passo é entender e identificar os diferentes tipos de escuta. Primeira coisa, identificar, tá? O que eu devo fazer agora? Primeiro, a pessoa chegou no seu consultório, no seu gabinete, para falar com você. Qualquer que seja o local que você esteja, tem pessoas ao seu redor? Já tratou dos assuntos que você deveria tratar com aquelas pessoas? Ok? Já tratou. Dispensa aquelas pessoas. Fique você e quem você está atendendo, tá? Para que você tenha a possibilidade de dar a atenção devida e não misturar assuntos. Até porque quando chega em um consultório, o assunto é pessoal, é particular. É uma particularidade entre o terapeuta e entre o paciente. O segundo nível de escuta, que é escuta focada. E existe o primeiro nível, que é o nível de escuta interna. A escuta interna, você não pode, digamos assim, estar ouvindo aquela pessoa, ouvindo a pessoa, o que ela está dizendo para você, e você está pensando, por exemplo, que você tem que chegar em casa para dormir, que você tem que amanhã de manhã de repente ao meio-dia buscar o seu filho no colégio porque a sua esposa não vai poder, ou passar essa responsabilidade à esposa porque não vai poder buscar o filho no colégio, passar a responsabilidade para outro. Eu estou preocupado em trocar lá a peça do carro e marquei com o mecânico às 11 horas da manhã e eu tenho que chegar em casa mais cedo. Então, essa escuta, que é a escuta interna, você está se ouvindo. Você tem que estar, não apenas se ouvindo, você tem que estar dando atenção à pessoa, e você não pode, em hipótese alguma, estar misturando o que você está ouvindo com o que você está internamente pensando, do que você vai fazer, das suas atividades. Pensando em, por exemplo, em tomar café. E tem a escuta focada. É ouvir, ter atenção no que você está ouvindo. Você está mostrar interesse no que está ouvindo. Ou a pessoa, de repente, começa a conversar com você, começa a expor a sua necessidade, e você pega um celular e de repente fica mexendo no telefone. Mas pode dizer, eu tô ligado aqui respondendo a fulano aqui na mensagem aqui, mas pode falar comigo, tá? É? Tá. Tá, pera um pouquinho só. Ô, fulano, faz favor, responde aqui o ciclano para mim. Você não pode estar, em hipótese alguma, fazendo assim. Qualquer que seja o atendimento que você esteja dando a esta pessoa.
Se for atendimento online, se for atendimento em gabinete presencial ou em consultório presencial. Você tem que estar dando a atenção devida a esta pessoa e prestar a atenção para que ruídos internos não venha fazer com que atrapalhe o seu trabalho no gabinete e também no seu consultório. A escuta, ela tem que ser de uma forma em que seja uma escuta global. Ouvir para aprender, a forma mais profunda de escuta. Ou seja, muitas das vezes, o paciente, ele chega para você com uma necessidade. Só que ele tem uma necessidade de uma resposta. E em algumas situações a resposta está com aquilo que ele está expondo para você. E se você não tiver, naquele momento, voltado para o que ele está dizendo, você não vai ter a resposta que ele necessita. Mas você talvez me pergunte, mas doutor, vem cá, o senhor acabou de dizer que é o próprio paciente que tem a resposta. Sim, na maioria das vezes sim. Mas por que então ele próprio não se responde, se autorresponde? Primeiro, ele está com a sua mente psicologicamente ocupada, o seu psique está um turbilhão na sua cabeça. Se houve uma discussão com algum familiar dele, de repente brigou com o tio, e nessa briga com o tio, ele expõe para você, olha, tem muito tempo que eu venho brigando com meu tio, e ele expõe 4 episódios mais ou menos em que brigou com o tio. E você de repente pergunta para ele assim, mas você diz que você não se dá bem com seu tio, né? Não me dou bem. E o porquê? Qual é a razão de você não se dar bem com seu tio? E aí você vai desconstruindo aquela inimizade que foi criada ao longo de algumas trocas de farpas, vamos dizer assim, e vai desconstruindo e vai trazendo a solução para a base, que é a base de uma amizade que tinha entre ambos. E o porquê da resposta vai estar no alicerce de tudo, no alicerce daquela amizade, na base daquela amizade. Então, quando você tem essa resposta, quando você tem essa atenção global, você tem esta resposta. A escuta atenta. Escutar é uma das coisas mais difíceis, porque costumamos a interpretar tudo o que ouvimos. Sabe por que nós temos esse hábito de interpretar, de estar ouvindo as pessoas e fazendo o nosso, vamos colocar assim, julgamento, e não é? E julgamento é uma coisa que o terapeuta não pode fazer? É porque eu e você, nós, o nosso pensamento, ele é em aproximadamente aí, quando nós começamos a pensar, aproximadamente aí cerca de 400 palavras por minuto, quando nós pensamos. Nós pensamos em torno de 400 palavras por minuto. E quando nós falamos em torno de 100 palavras por minuto. Ou seja, o nosso pensamento, ele é muito maior, mais rápido, mais veloz do que aquilo que falamos. É por isso que quando a pessoa sofre de transtorno obsessivo de ansiedade, ela começa a acelerar nas suas palavras.
E ela vai acelerando, 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 e que nem ela se ouve e ela não faz entender o que está se falando, aquilo que ela está dizendo, tá? Quando nós praticamos a escuta e às vezes queremos acelerar o processo de alguém que está falando conosco, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, no acelerar do processo da escuta. A escuta é um aprendizado. Você vai aprender a ouvir. Vai dar tempo para a pessoa falar. Você vai aprender a ouvir, vai dar tempo para se ouvir, vai dar tempo para a pessoa falar. Você não pode, em hipótese alguma, deixar de entender que você também tem que ter uma escuta reflexiva. Por que uma escuta reflexiva? Porque você tem que refletir naquilo que a pessoa está te falando. Você tem que refletir na resposta que você vai dar, para que você dê uma resposta satisfatória, porém, não uma resposta que chamamos de resposta engessada. Tá? Exemplo, a pessoa chega para você, a esposa brigou com o esposo em casa e chega para você e diz assim, olha, meu marido é assim, e a nossa vida tá difícil, e não dá mais para conviver com ele, e começa a expor a situação. Resposta engessada. Ah, mas homem é assim mesmo. Ah, não tem jeito não. Homem tem esses defeitos. Ou o esposo chega para você e diz, olha, a minha esposa está com esse tipo de situação, de comportamento, a situação é esta e esta. Ah, não, mulher é assim mesmo, não adianta não. Não, ó, sinceramente, esfria a cabeça, daqui 3, 4 dias ela melhora. Tá. A mesma situação. Vai expor para você. Olha, meu esposo tá com a situação assim, 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 assim. Ou minha esposa tá trazendo dificuldade de relacionamento, tá difícil e tal. Ao invés de dar resposta, olha, mulher é assim mesmo, daqui a 3, 4 dias melhora. O homem é assim mesmo. Olha só. Nós vivemos num mundo em que os desafios são grandes. E cada um vive o seu desafio na sua vida. Você sai para trabalhar, não sai? Trabalho. Então, a sua esposa não trabalha? Trabalha. Então, cada um de vocês tem um desafio de vocês. Agora, nós vivemos num mundo em que cada um de nós temos os nossos defeitos e as nossas virtudes, e nós vivemos um mundo em que vamos aprendendo a cada dia no decorrer da nossa vida. Você entendeu a diferença da resposta? E juntos estamos para poder dar as mãos e caminhar. Você entendeu aí a diferença? Ao invés de dizer, ah, não tem mais jeito? Não. Estamos aqui para poder melhorar, e a vida, ela é um aprendizado e vamos melhorar a cada dia. Você está compreendendo aí a diferença? Nós trouxemos aqui uma reflexão. E essa reflexão fala de uma pessoa que chegou num consultório e num gabinete pastoral e conversa com seu
líder, né? E essa conversa você vai ler lá na sua apostila. E essa conversa, ela é uma conversa que traz ali a escuta reflexiva. Pois bem, as nossas escutas, ela é reflexiva, ela é compreensiva e ela é terapêutica. A escuta terapêutica, por que se diz escuta terapêutica? Porque você pode ser ouvido, ou o seu paciente pode ser ouvido pelo garçom do restaurante que frequenta, pode ser ouvido pela sogra, pode ser ouvido pelo sogro, pode ser ouvido pelo vizinho, pode ser ouvido pelo colega de trabalho. Mas nenhum deles vai ter a técnica e a resposta o suficiente para trazer alento ao coração daquele que está aflito. E você, como terapeuta, você vai trazer isto. Como terapeuta, você vai trazer esta resposta. Porque você, o amigo, vai responder o amigo. O sogro vai responder o genro, a nora. O pai vai responder o filho. E todas essas pessoas têm uma ligação afetiva, ainda que sejam diferentes, mas tem uma ligação afetiva. E quando não se tem uma ligação afetiva, quando se dá resposta que não seja uma resposta de uma ligação afetiva, é quando se passa pelo processo terapêutico de ouvir, de atenção, de resposta de uma forma em que aquela pessoa vai sair dali não com aquela dúvida em dizer assim, não, respondeu assim porque é meu colega. Não, mas também é minha mãe não vai vir contra mim. Não, mas também é meu sogro também é sobre a filha dele que eu estou falando, né? Então, como é sobre a filha dele, não vai dar, não vai me trazer uma resposta legal. Preste atenção. As pessoas, elas duvidam da sua própria capacidade. Elas duvidam que elas têm a possibilidade de ter soluções daquilo que ela acha, como eu disse, que ela acha como problema, mas que você enfrenta como desafio e faz com que ela transponha esse desafio. Eu sempre digo o seguinte: uma consulta terapêutica, um acompanhamento terapêutico ou uma sessão terapêutica, ela é composta de 100%. 50% do terapeuta e 50% do paciente. E eu sempre digo para os pacientes o seguinte: se você fizer os seus 50%, teremos 100%, porque os meus 50% eu estou fazendo 100% dele para que você seja bem atendido. Ou seja, se ele der o máximo dele, eu também vou dar o máximo de mim, porque eu sempre dou o máximo de mim, quanto terapeuta, para que ele tenha a possibilidade de ter sucesso naquilo que ele precisa. Agora, se a pessoa entender que a maior dificuldade é ela chegar para você e dizer, olha, não tem jeito, a situação está cada dia mais pior, é geralmente assim que as pessoas dizem, né? Está cada dia mais pior. Mas as coisas estão piorando a cada dia, as coisas estão dificultando a cada momento. Ok. As dificuldades, elas existem. Os desafios, eles existem.
Mas você, como terapeuta, vai ajudar essa pessoa a solucionar os desafios dela. Agora, existe algo importante que eu quero falar com você aqui, tá? Sobre a escuta terapêutica. A escuta terapêutica, ela faz parte da neutralidade. Saber escutar. Neutro. Você não pode tomar partido. Chegou um casal para você atender, às vezes a solução está, eles não estão vendo a solução. A solução está ali. Acabou de expor para você. É muito comum em atendimento de gabinete pastoral tomar partido. E como escuta terapêutica não se toma partido. Com escuta terapêutica não se toma partido. Escuta terapêutica é você ouvir e trazer a solução para o casal. Não é trazer a solução para o Joaquim porque a Maria está numa situação que você julga primeiro. Terapeuta não tem julgamento. Terapeuta não é juiz para julgar. Terapeuta ouve e traz uma clareza para o entendimento de ambos. Tá? Você não pode tomar partido para que a solução venha para a família. Você vai trazer uma solução. Eles estão à procura de uma solução. Estão te vendo como o solucionador das dificuldades deles. Então, portanto, você não pode tomar partido. E você tem que saber escutar para poder não tomar o partido de A ou de B, tá? Outra coisa, saber escutar também é saber esperar. A pessoa está falando, é o momento dela, deixa ela falar, deixa ela expor. Existem pacientes que chegam no consultório, 50 minutos de atendimento, ele fala 48 minutos, mas ele precisa falar. Mas, doutor, o que eu vou fazer? A pergunta que você pode fazer depois de que essa pessoa falou 48 minutos. O tempo dela está acabando. Ela sabe disso. A pergunta é: você tem algo mais a dizer? Ou podemos deixar tudo para a próxima consulta? É natural que ela vai dizer para você: não, eu tinha algo a falar, mas vamos deixar para a próxima consulta, porque eu acho que eu já falei o suficiente. Porque naquele momento, a necessidade daquela pessoa era falar, porque ela precisava de alguém que as ouvisse, que a ouvisse. E você está ali para isso. Vai ter atendimento que você não vai falar nada. Agora, vai ter atendimento que você vai fazer uma série de perguntas. Inclusive, nós vamos, bem para frente, no final do curso, nós vamos dar as mentorias. E essas mentorias, que são 6 mentorias, tá? Nós vamos dar essas 6 mentorias e vamos, inclusive, em grupos, estar discutindo a respeito dessa discuta terapêutica. E na escuta terapêutica, você vai aprendendo
e nós vamos falar isso aqui mais para frente na mentoria, nas mentorias, falando das palavras que se usam e como encontrar essas palavras, né? Para que você tenha a possibilidade de estar assistindo de melhor forma o seu paciente. Agora, existe uma diferença, tá? Entre a escuta terapêutica e entre o seu atendimento na qualidade de líder espiritual. Eu já fui muito perguntado por líderes espirituais e alguns faziam essa pergunta assim: por que a gente não resolve logo esse problema dessa pessoa? Porque essa pessoa aí, ele sabe o que tem que ser feito, devia fazer assim, 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 assim. Porque ele acabou de receber uma pessoa lá, um membro da igreja dele, para um gabinete pastoral, e ele